Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para junto compartilharmos esse estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando que esses vídeos são um resumo desse livro, esse manual, que é a lição da Escola Sabatina. Nós estamos agora estudando o Evangelho de Marcos e esse vídeo ele tem, na verdade, um intuito para auxiliar você a cada vez mais entender da importância de estudar a lição da Escola Sabatina. Nós temos aí o privilégio de poder compartilhar com vocês, mas para que vocês possam ali buscar ir na Escola Sabatina no sábado pela manhã e estar junto à sua unidade Escola Sabatina ali agora, junto com eles também recapitulando a lição da Escola Sabatina. Aqui nesses vídeos é apenas um resumo, você terá ela mais por completo lá no sábado pela manhã na sua Escola Sabatina, sua unidade de Escola Sabatina. Nós estamos estudando a lição do Evangelho de Marcos, nós chegamos à quarta lição que traz como título Parábolas. E o verso para memorizar se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 24 e 25, que diz assim: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vos serão medidos, e mais ainda lhes serás acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Evangelho de Marcos, ele é o evangelho que traz menos parábolas do que os outros evangelhos sinóticos. E é importante nós trazermos então esse ponto aqui do Evangelho de Marcos capítulo 4, a qual nos traz então, ou nos apresenta 5 parábolas. E a lição dessa semana está trabalhando realmente dentro dessas parábolas. A parte de domingo vem falando sobre a parábola do semeador. E essa parábola do semeador nos traz realmente algumas lições. Uma delas é muito importante nós compreendermos ali que a semente ela é a mesma. A semente não muda. Isso aqui é muito importante. E essa semente, então, ela é lançada em solos diferentes. A semente é a mesma, porém lançada em solos diferentes. Isso aqui é muito importante. É importante nós notarmos que ela é lançada ali no caminho, esse solo mais duro, é também lançada ali nesse solo rochoso, é lançado ali entre os espinhos e é lançado também ali no contexto de uma terra boa. E o que nós podemos aprender com isso? Jesus ali ele usa essas imagens de um contexto agrícola para realmente ali nos ensinar algo muito importante dentro de um contexto dessa agricultura, especialmente também entender aqui um contexto de crescimento. Exatamente isso, porque nós vamos observar aqui dentro dessas sementes que são lançadas nesses solos, nós observamos fracasso, sim, mas nós observamos também vitória. E isso aqui é muito importante nós entendermos. Existirá fracasso, aparentemente, e também vitória. É importante nós notarmos ali o que acontece com elas. Por exemplo, ela derramada ali dentro de um contexto do caminho, elas não germinam. E você vai ver agora um crescimento. Depois elas germinam, mas não crescem. Depois elas germinam, crescem, mas não produz fruto, e depois elas produzem fruto. E esses frutos que são produzidos dão ali 30, 60, 100, ou seja, corresponde agora a um maior número do que aquelas sementes que foram perdidas em solos a qual não produziu frutos. Isso aqui é muito importante nós aplicarmos também e estudarmos aí com a nossa unidade de escola sabatina. Mas esse ponto então aqui na parte de domingo é entender então que elas crescem e produzem frutos. E é esse tipo de solo que nós devemos buscar ser na nossa vida. Ok? Isso aqui é muito importante. Notar então que há sim um crescimento. Há sim um crescimento e sim compreendermos que esse crescimento é importante na vida de um cristão, ok? Na parte de segunda-feira nós vamos estudar aqui sobre a interpretação de Jesus, agora sobre essa parábola, e a interpretação de Jesus aqui é algo fantástico.
Primeiramente, entender aqui esse contexto de parábola, que é um estilo de narrativa, a qual ali simboliza uma linguagem simbólica, mas a qual Jesus ali, ele utiliza algo cotidiano e, consequentemente, ensina ali algo muito importante. Então, dentro dessas parábolas, essa linguagem simbólica, nós podemos sim aprender grandes coisas para a nossa vida de cristão também aqui nessa terra, ok? É importante nós notarmos ali algo muito importante. Por exemplo, o semeador é o que semeia a palavra. Então, ou seja, o semeador é aquele que semeia a palavra. Mas qual é a palavra? A palavra é, então, a semente, ou seja, o semeador é aquele que semeia a palavra, que é a semente. Ou seja, o semeador é aquele que leva a palavra de Deus na vida das pessoas. E que ali, então, está semeando essa palavra. E aqui algo muito importante. A ave que pega essas sementes que não produzem frutos, ela é simbolizada, então, por Satanás aqui dentro deste contexto. E quando não germina, né, tem que cuidar. Por que nós temos que cuidar quando não germina ou quando não produz frutos? Porque talvez nós podemos estar enraizando ali as nossas amizades e, consequentemente, enraizando dentro de um contexto de não ser um solo frutífero. E, consequentemente, nós podemos estar enraizando a nossa vida espiritual num contexto onde nós poderemos não semear, não colher frutos e, consequentemente, ali nos colocarmos do lado do inimigo de Deus. É muito importante nós notarmos esse ponto. Nós precisamos cuidar para não endurecer o solo do nosso coração. Nós precisamos cuidar porque muitos criam raízes, mas cuidado também com os espinhos que estão ao seu redor. Nós temos que cuidar com a rotina da sua vida para que ela não nos sufoque a nossa vida cristã e principalmente em não produzir frutos. Nós precisamos ser cristãos, semeadores, que lançam a semente e buscam ali então produzir frutos, ok? É claro que o solo não pertence a nós. O solo nós iremos lançar a semente, mas nós devemos, através da nossa vida, buscar produzir frutos, ok? O semeador, então, tem que se preocupar com a semente, ou seja, com a palavra, e lançar a semente entendendo que não será todo solo que produzirá sementes. Eu coloquei isso aqui na minha lição porque é algo muito importante. Porque muitas vezes a gente diz, mas pastor, eu vou falar de Jesus para as pessoas, mas elas não querem saber de nada. O importante é nós querer semear, é nós querer lançar a semente, entendendo que o solo aí não cabe a nós. A decisão cabe à pessoa, ao Espírito Santo que vai trabalhar no coração da pessoa, mas mesmo o Espírito Santo não irá impor uma decisão dela ao lado de Cristo, porque é o livre-arbítrio, é a própria pessoa que vai escolher dizer sim ou não. Mas nós, como semeadores, devemos o quê? Buscar, então, lançar essa semente, ou seja, lançar a palavra, semear a palavra, levar a verdade de Deus às pessoas, né? E por que Jesus usava, então, essas parábolas? A lição aqui de terça-feira, ela diz que Jesus, de certa maneira, ele queria filtrar, né? Apenas ali os que buscassem mais, na verdade, iriam entender as parábolas. Você percebe que nem os discípulos entendiam as parábolas, mas o que eles faziam? Eles procuravam Jesus e agora, então, buscavam compreender mais, entender mais o que realmente Jesus havia falado através das parábolas. E dessa maneira, então, Jesus usava parábolas para filtrar ali esse conhecimento, esse crescimento. Mas aqueles que buscassem mais a Deus, buscar o crescimento em Cristo, conseguiriam então ali entender essas parábolas. Isso aqui é muito importante para a nossa vida também. Ou seja, eu devo buscar um crescimento em Cristo. A cada dia buscar cada vez mais compreender a palavra de Deus. Amém? A parte de quarta-feira ali vem falando sobre a parábola da lamparina e do cesto, né? Em outras palavras, a luz ali ela deve iluminar o mundo.
E essa luz, a palavra de Deus, ela não pode ser escondida. E cabe a cada um de nós ali, né, querer realmente entender cada vez mais a palavra de Deus, querer compreender cada vez mais essa luz, e é o que nós devemos fazer. E entendendo então que a luz deve iluminar o mundo. Nós precisamos buscar cada vez mais a luz, a palavra de Deus na nossa vida, ou seja, esse crescimento em Cristo. Amém? A parábola ali da semente que cresce, na parte de quinta-feira, é esse crescimento que é realmente a obra de Deus. Esse crescimento só acontece por causa de Deus. E isso nós precisamos entender de uma vez por todas. Não é porque eu sou bom, porque eu sou intelectual, mas só há um crescimento porque Deus, na sua grandiosidade, ele faz com que isso aconteça na nossa vida. Mas eu, então, devo buscar esse crescimento em Cristo, né? Entendendo o quê? Que o começo muitas vezes é pequeno, exatamente isso, mas em Cristo eu conseguirei ter um final glorioso. Amém? Se eu buscar um crescimento em Cristo, um crescimento na palavra de Deus, todos os dias, com toda certeza teremos um final glorioso. Em outras palavras, a vida eterna ao lado de Jesus. Além disso, sim, nessa terra também teremos grandes crescimentos, especialmente em semear a palavra de Deus. E veremos frutos, sim, frutos acontecerem. Pessoas que irão conhecer a verdade porque você entendeu que você é o semeador e que precisa levar a mensagem de Deus ao mundo inteiro. Muitas vezes sementes irão cair em solos onde não produzirão frutos, mas chegará o momento onde ela irá cair em solos que produzirão frutos. E esses frutos irão produzir outros frutos. E nós podemos dizer que isso é o discipulado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a entender esse chamado de Deus na sua vida, para ser esse semeador que busca lançar a semente, a palavra de Deus, ao mundo que precisa ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.